Continuando, nós vamos começar a ver com mais detalhes os hidrocarbonetos, mais especificamente os alcanos. Você já viu o que é a fórmula geral. É como eu posso rapidamente determinar a fórmula molecular, a estrutura, fazer o nome. Tudo isso está relacionado. E aí eu pergunto a vocês, você sabe quais são as propriedades físicas dos hidrocarbonetos? Os hidrocarbonetos, nós consideramos todos eles apolares. São derivados do petróleo. Petróleo não se dissolve em água. Por quê? Porque a água é polar. E o petróleo é apolar. Apolar do petróleo com polar da água não tem solubilização, não se dissolvem. Então os alcanos, assim como todos os derivados do petróleo, basicamente são o quê? Apolares, e os alcanos são incolores. Os gasosos e os sólidos são inodoros e os líquidos têm cheiro característico, como por exemplo a gasolina. Preste atenção aqui no botijão de gás. Se ele é inodoro, como é que você sabe que está vazando gás na sua casa? Ah, boa pergunta, professor. É porque eles colocam uma outra substância que tem um cheiro muito forte. Se não me falha a memória, são mercaptanas. Quando o gás vaza, essa substância vaza junto. E aí você sabe que está vazando. Por quê? Porque o vazamento desse gás numa residência é extremamente perigosa. Né? O vazamento é extremamente perigoso. Muitas pessoas já morreram em função do vazamento de gás. Por quê, professor? Porque você imagina, o cara, ele chega na casa dele, vazou o gás, ele não sente o cheiro. E aí, o que ele vai fazer? Acender a luz, por exemplo, se estiver à noite. Ou acender um fósforo. Pronto. O cara é inflamável, é combustível, vai explodir, pode destruir a casa desse indivíduo. Pode destruir. Eu, como perito, já peguei vários acidentes, alguns até criminosos, né? Com explosão com botijão de gás. Teve alguns que eu já fui, que o padrão é o mesmo. Os caras estouram a parede, jogam um monte de botijão de gás lá dentro, mete fogo, explode tudo. Esses são criminosos. Eles tentavam destruir uma fábrica concorrente aqui. Isso já se repete, não é a primeira e única vez, não. Então, é uma fonte natural, né? Os alcanos, uma fonte natural de alcanos está no petróleo. Quer alcano? Vai em petróleo. Beleza, meus jovens? O que mais que a gente pode falar aí dos alcanos, né? Eles, em média, eles variam de 1 a 40 carbonos. São encontrados no xisto betuminoso e na cera mineral. De repente, a prova pede isso para vocês. Olha aí. Utilizados para a preparação de muitos compostos na indústria petroquímica e também como combustível. O butano está presente no isqueiro. Normalmente aqui, gente, o mais usado aqui é o propano. Na gasolina, nós temos o octano. No GLP, nós temos o butano, preferencialmente, não que não tenha outros. No gás de cozinha, a gente tem a mistura de propano e butano. Beleza? Então aqui a gente costuma ter no GLP, gás liquefeito de petróleo, a mistureba. Olha aqui a relação da massa molar e ponto de ebulição. Um carbono só, CH4. Nome, metano. Ponto de ebulição, negativo, menos 161. Passamos a 2 carbonos. Etano, menos 89. 3 carbonos. Propano, menos 44. 4 carbonos. Butano, menos meio grau negativo. Né? Menos meio grau negativo, menos meio grau negativo é redundância. 5 carbonos. Pentano, 36 graus Celsius. Agora daí é tudo positivo. Hexano, 68. Heptano, 98. Com 8 carbonos,
125. Com 9, 151. Com 10, 174. Vocês perceberam isso aqui, ó? Perceberam que aqui, ó, aumenta a estrutura, aumenta a cadeia carbônica. Aumentando a cadeia carbônica, ó, estou grifando aqui como se fosse o tamanho da cadeia carbônica, tá? Olha, quando a gente aumenta a cadeia carbônica, olha o tamanho dessa cadeia e olha o tamanho dessa cadeinha. Quando a gente aumenta a cadeia carbônica, vamos pensar no pentano. As moléculas do pentano, elas costumam, né, ter um ponto de ebulição relativamente baixo, só que bem mais alto do que aqueles hidrocarbonetos alcanos que têm menos carbonos ainda. Por quê? A cadeia é menor. Se a cadeia é menor, menos pontos de interação, menor o ponto de ebulição. Pentano, mais do que o metano. Decano, 10 carbonos, tem uma cadeia muito maior do que onde tem 5. E aí? Cadeia 5 carbonos é menor que a cadeia com 10 carbonos. Mais pontos de atração aqui, mesmo que as atrações sejam fracas, mas elas são mais intensas do que numa cadeia menor. Você junta várias forcinhas de atração, vários pontos de atração, e aqui bem menos. Beleza? Então, meus caros, já estamos discutindo as propriedades físicas em função da massa molecular. Ele pode falar em função da massa molar, da massa molecular, da fórmula molecular. Por quê? Se a gente aumentar o número de carbonos, aumenta a cadeia, aumenta a atração entre as moléculas. Beleza? Em resumo, aumentando o tamanho da cadeia, a gente aumenta a massa molecular. Consequência, aumenta o ponto de ebulição. Belezauro? Eu acho que aqui não tem muita dificuldade, né? Agora a gente vai para o nosso segundo bloquinho. Os alcenos. Alcenos. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vamos pegar nosso joguinho aqui. Vamos trazer. Vamos usar essa criança. Os átomos em preto são carbonos, tá? Os átomos na cor preta, carbonos. Olha aí. Olha aqui, os átomos de carbono. Cada pontinha dessa aqui, ó, nós temos as demais valências do carbono. Lembra que ele é tetravalente, né? Constante. Tetravalência constante. Tá aí. Olha aqui. Pronto. Esse aqui seria o propano. Este seria o propano. Por que propano, professor? Porque tem 3 carbonos. Ó, nós não temos ligação dupla. Nós não temos. Nós temos 3 carbonos, cadeia aberta, propano. Vou colocar aqui. Assim. Vou mudar de posição até para você conseguir enxergar. Belezinha? Então, para alcano, tem uma grande facilidade. Só dizer quantos carbonos ele tem. Para o alcano, só dizer quantos carbonos ele tem. E o resto é ano. O problema são alcenos. Não é problema. Você vai ver que é tranquilo. Mas tem uma coisinha a mais. Que não era necessário em alcano. Não era. O que é isso? A dupla ligação. Então vamos ver. O menor alceno que existe. O menor alceno que existe. Ele precisa ter 2 carbonos. Por que ele precisa ter 2 carbonos? Porque é necessário que ele tenha dupla ligação. Então vou colocar assim, ó, alcenos. Uma visão geral de alcenos. Isso.
Agora percebam que a fórmula mínima dele é CnH2n. Gente, única fórmula geral que é CnH2n mais 2, a única é de alcano. Agora nós vamos ter para o alceno CnH2n, quer dizer, esse carbono ele tem 2 hidrogênios em proporção, em média. Aqui tudo bem, tem 2 mesmo, mas vamos pensar num alceno maior. Então tá aqui. Beleza? Nós temos C2H4. Tem 2 carbonos, et, dupla, eno, eteno. Esse é o menor que existe. Só que a partir daí, a gente pode ter carbonos maiores, alcenos maiores. Coloquei um slidezinho já com alguns apelidos. Olefinas. Olefinas é o nome que é dado para esse cara aí. Etilênicos. Etilênicos, essa dupla chama etilena. Etilênica, dupla etilênica. E aí, moçada, eu vou colocar para vocês, deixa eu ver. Eu já deixei um espaço aqui. Para mostrar para vocês uma coisa bacana que vai ser obrigatório você fazer em alcenos de uma forma geral. O que será isso, professor? Vamos deixar em suspense? Então, os alcenos são também chamados de etilênicos ou olefinas. São compostos formados exclusivamente de carbono e hidrogênio, nós já vimos. Formam uma série homóloga. O que é série homóloga? Que vai aumentando a quantidade de carbono. Na verdade, vai aumentando carbono e hidrogênio, mais um carbono de cada vez. Primeiro membro é o eteno. É o composto menor que existe, é o eteno. Resumindo, alcenos são hidrocarbonetos de cadeia aberta, insaturada com uma única dupla ligação. E ela, como eu já havia dito, ela é homogênea. Até aqui não tem nenhuma novidade. Eu vou trazer para vocês dois exemplos. E talvez vocês vão compreender uma situação que eu, a partir desses 2 exemplos, é obrigatório que a gente tenha. Vamos devagar, portanto? Vamos lá. Vamos pegar esse composto que nós já vimos. Ele é um alceno porque ele tem carbono com dupla com outro carbono. Tem 2 carbonos et e uma ligação dupla hidrocarboneto, eteno. Esse aqui, ele tem 3 carbonos, prop. Ele tem essa dupla em ele é hidrocarboneto, o propeno, eteno, propeno. Belezinha? Daí, eu vou pegar e mostrar para vocês uma coisa. Ó, lembra dos alcanos que eram 2 hidrogênios que você tinha que somar? Quando eu vou formar a dupla, eu tenho que tirar um hidrogênio daqui e um hidrogênio daqui. Então saem os 2 hidrogênios, porque eu vou formar a dupla ligação. Olha aqui a dupla ligação. Estão vendo? Propeno. 1, 2, 3, prop. Fazer assim, né? Às vezes fica melhor para você ver, ó. 1, 2, 3, prop, 3 carbonos. Agora presta atenção. Eu vou falar de uma coisa para vocês importante. Lembre-se sempre desse conselho que eu dou. Composto não tem lado. Composto tem posição. Se eu pegar essa fórmula, esse composto aqui, ó, essa cadeia carbônica, o resto aqui que eu não coloquei, não vou perder tempo, são os hidrogênios. Se eu tiver nessa posição, ele é propeno. Se ele estiver em pé, ele é propeno. Se eu virar, ele é propeno. Se ele estiver inclinado, ele é propeno. Ele não tem posição, mas ele tem uma estrutura determinada. Posição, ele não tem lado, né? Ele não tem lado. Ah, a dupla aqui, professor, está do lado de cá. Então, se eu virar, ele deixa de ser o mesmo composto? Não, a dupla está aqui, entre o carbono 1 e o carbono 2. Carbono 1, carbono 2. Esse é o carbono 3. Por que eu estou chamando a sua atenção? Justamente para isso aqui, ó. Tem gente que acha
que isto aqui... Aqui é CO2, tá? Tem gente que acha que isso aqui e isto aqui são coisas diferentes. Eles são iguais. Professor, mas como iguais se a dupla está de um lado? Acabei de falar. Não tem lado, tem posição. Por exemplo, daqui a pouco eu vou explicar a regra que nós vamos ter a mais. 1 carbono, 2, 3. Vocês estão vendo que eu estou numerando aqui, ó, 1, 2 e 3. Então deixa eu fazer a mesma coisa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aí o PAC tem uma das regras que diz o seguinte. Toda vez, vamos ficar aqui por enquanto para usar os senos. Toda vez que você tiver que numerar, indicar a posição de uma insaturação, você tem que numerar a cadeia inteira. E aí eu recomendo, se no começo você tem dificuldade, numera na ida, no sentido de ida e no sentido de volta. Mas para indicar a posição da dupla, nesse alceno, você tem que usar o menor número possível. Então agora eu vou voltar para a tela. Presta atenção. Se eu usar esse sentido, a dupla vai aparecer entre o carbono 1 e o carbono 2. Certo? Então eu vou colocar aqui. A gente coloca o primeiro número que aparece, no 1. Se eu numerar nesse sentido, a dupla vai aparecer no carbono 2. Então 2. Que número que é menor? 1 ou 2? 1. Então essa numeração para essa cadeia, eu descarto. Automaticamente, o nome desse cara seria 1-propeno, que você pode encontrar hoje, assim com a nomenclatura mais atual, prop-1-eno. Agora, será que esse cara aqui é diferente? Então eu volto a dizer, tinha a dupla assim, ela está no carbono 1 e no 2. Então a gente fala 1-propeno. Mas se eu inverter a numeração, se eu inverter o lado, eu continuo com a mesma numeração. 1-propeno. Com o nome propeno, se você seguir a regra do menor número, só tem uma possibilidade. 1-propeno. Não tem outra possibilidade. Então ele não vai usar o número aqui. Nós não usamos o número. Presta atenção no que eu vou falar. Quando você usa o número, significa que existe um outro composto com aquele mesmo nome, só que a dupla, por exemplo, está mudando de lugar. Isso não é verdade. Isso não acontece. Tá legal? Então eu vou voltar para a tela. A gente não vai usar esse nome ou esse número, 1-propeno. Por quê? Não existe outra possibilidade. Aqui também seria 1-propeno. Não teria outra possibilidade. A gente não usa o 1. A gente usa apenas propeno. Professor, fiquei confuso, hein? Fiquei confuso. Então, cara, fica complicado eu te explicar uma coisa quando essa coisa não acontece na estrutura. Mas agora tenho certeza que vai ficar fácil. Preste atenção. Vamos para a tela. Eu só vou colocar os átomos de carbono, tá? Só vou colocar os átomos de carbono. Ah, põe os hidrogênios também, professor. Então tá bom. Você quer, eu vou colocar. Eu vou colocar aqui embaixo uma outra estrutura. Professor, faz ali do lado, que aí você vai sobrar mais espaço para você poder usar pra gente aqui. Beleza. Então vamos colocar aqui mais um cantinho. Isso aqui. Esses dois compostos, eles são idênticos? Eles são idênticos? É a pergunta que eu faço. Então dê uma olhadinha. Eles têm 4 carbonos? Tem 4 carbonos. Tem sim. 4 carbonos. Eles têm 8 hidrogênios? Ah, professor, esse aqui tem 8 hidrogênios. Esse tem 4 carbonos? Tem. Tem 8 hidrogênios? Tem. Quando acontece isso, fique atento.
ou fique atenta. Por quê? Pode acontecer um fenômeno aqui chamado isomeria, ou você se colocou um nome diferente, né? Se não existir isomeria, você pode dançar. Isomeria é um assunto para a próxima aula, mais adiante. O que eu quero aqui é que você aprenda a nomenclatura. E é o que eu vou trazer agora para vocês, usando a regrinha da IUPAC. Eu vou para a tela, vou fazer o nome do cara de cima. Preste atenção. Eu vou usar duas cores para numerar a cadeia de cima. 1, 2, 3, 4. Esse número é do carbono. No de baixo eu já vou usar até a cor da caneta. Mesma coisa. Eu vou determinar primeiro o nome do cara de cima. Se eu numerar ao contrário, tá vendo? Eu numero da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Beleza? Agora eu vou usar a regra da IUPAC. Eu numerei a cadeia no sentido de ida, no sentido de volta. Eu vou fazer o nome do cara de cima. Eu vou fazer o nome do cara de cima. Depois eu vou fazer o nome do cara de baixo. Vou ver se eles são idênticos. Eles devem ser idênticos. Se eles forem idênticos, eles têm o mesmo nome. E se eles não forem idênticos? Nomes diferentes. Então vamos lá. Vamos usar aqui a seguinte situação. Nesta numeração aqui, ó. Esse cara, ele tem 4 carbonos. Ele vai chamar buteno. Aqui também tem 4 carbonos, uma dupla buteno. Agora eu vou colocar buteno aqui de novo. E aqui também. Nossa, professor, por quê? Porque estou fazendo o seguinte. Para esse cara aqui que eu vou chamar de A, eu numerei nos dois sentidos. Para esse cara que eu chamei de B, eu numerei nos dois sentidos. Então vamos fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Que número que daria no sentido de cima? A dupla aparece no carbono 1, né? Então aqui eu venho e coloco um buteno. Eu tenho que mostrar a dupla. Você vai entender por que eu tenho que mostrar a dupla. Se eu pegar nesse sentido de numeração, a dupla aparece no 3. Então vejam, o composto de cima, ele vai chamar 1 buteno ou 3 buteno? 1 buteno ou 3 buteno? A regra diz menor número. Então eu vou usar o número 1. Se eu vou usar o número 1, eu já vou desprezar esta numeração. Vamos para o segundo caso. Então o nome desse cara, fechando a história aqui. 1 buteno ou but-1-eno. Vamos para o segundo caso. A dupla aqui aparece onde? No carbono 2. Então ele vai ser, nesse sentido, 2-buteno. Se eu pegar no sentido contrário, a dupla está no carbono 2. Então ele será 2-buteno. Aí eu pergunto, tem diferença eu numerar daqui para cá, nesse caso, ou daqui para cá? Não, o número vai ser o mesmo, e o número vai ser o 2. Diferente daqui, né? O número era 1 ou 3. Tinha diferença sim. Bom, professor, de qualquer maneira, esse composto vai se chamar o quê? 2-buteno ou but-2-eno. Aí eu pergunto a vocês, presta atenção nisso. Presta atenção nisso. A dupla aqui está no carbono 1 e a dupla aqui está no carbono 2. Esses caras são idênticos? E a resposta é não. Não. Olha o que eu vou fazer. Vou pegar mais um átomo de carbono. Certo? Aqui eu tenho o propeno. Se eu puser um carbono aqui, a dupla está, ó, são 4 carbonos agora. Buteno, 4 carbonos, buteno. Só que a dupla está entre o primeiro e o segundo.
Se eu virar, primeiro e segundo. Se eu virar, primeiro e segundo. Aqui é o 1, aqui é o 2. Ó, se eu virar, aqui é o 1, aqui é o 2. É a numeração que eu fiz assim. Se eu escrevesse esse composto assim, lembra? No sentido ou no outro. Eu posso colocar a molécula escrita desse jeito? Posso. Posso colocar ela escrita desse jeito? Posso. Sempre no 1 e no 2. Agora, ó, se eu tirar esse carbono aqui, por exemplo, eu posso ter esse buteno? Posso, esse buteno existe. A dupla está entre o primeiro e o segundo? Não. A dupla agora está no segundo, ó. Segundo, segundo, segundo. Quer dizer que com o nome buteno, ou seja, com 4 carbonos, que eu quero, aqui é o pulo do gato, hein? Miau, pulo do gato, miau, pulo do gato. Com 4 carbonos, a dupla pode mudar de lugar na cadeia. Pode estar no meio dos carbonos, entre os 2 carbonos para um lado, 2 carbonos para o outro, ou pode estar na ponta, pode estar na ponta, pode estar entre o primeiro e o segundo. São compostos diferentes. Portanto, nomes diferentes. Como eles têm a mesma fórmula, são chamados de isômeros. Eles têm a mesma quantidade de carbonos e hidrogênios, mesmo tipo de cadeia, só que muda a posição dessa dupla. Isomeria de posição, que nós vamos estudar mais adiante. Vai com calma. Meus queridos, por que isso não existia no propeno? Vamos tirar um carbono. Porque no propeno, a dupla está entre o primeiro e o segundo em qualquer situação. Primeiro e segundo, essa dupla, se mudar de lugar, vem para cá. Se mudar de lugar, vem para cá. Se você mudar assim o composto. Ela não sai do lugar. Primeiro e segundo. Com 4 carbonos, entre o segundo e o terceiro, ou entre o primeiro e o segundo. Entenderam? É essa a ideia. Em resumo, eteno. Vamos voltar na tela para você compreender? Vamos voltar aqui, ó. Eteno. Ó. Eteno. A dupla só pode estar aí mesmo. Não tem outro lugar para ela ir. Propeno. A dupla só pode estar entre o primeiro e o segundo. Seja escrito assim, seja escrito assim. Entre o primeiro e o segundo. Só pode estar nessa posição. Por isso que você achou isso aqui, essa repetição aqui meio estranha. Agora, com 4 carbonos ou mais, para um alceno, eu tenho que sempre localizar a dupla. Sempre. Como é que eu localizo? Tem a dupla, eu numero a cadeia de uma ponta para outra, da outra eu numero de volta e vejo qual seria o menor número. Tá certo? Se der diferença, é o menor número que prevalece. Eu não avisei, né? Mas agora eu vou comentar com vocês algo que eu já coloquei aqui. Vejam, eu escrevi but, hífen, 2, hífen, eno. Número separado de letra por hífen. Isso é uma regra. Então o número, no caso, o 2 aqui, ou o 1 aqui, ele é separado por hífen. Hífen. Por enquanto tem isso de novo. Localizar, numerar, tá certo? E a gente vai prosseguir. Propriedades dos alcenos, professor. Eles são utilizados na preparação do polietileno, que é um plástico. Polietileno é um dos plásticos mais usados na indústria. Usado para fazer saco e garrafa plástica, brinquedo, entre outros. Usados na produção de borracha sintética, de corantes, tecidos sintéticos e até mesmo através de explosivos. A gente pode chegar à produção de explosivos usando alguns alcenos. Então vejam aqui os plásticos, né? Eles são mais duros. Existem diferentes tipos de plásticos que nós vamos aprender isso no outro assunto chamado polímero. Polímero, depois que a gente estudar todas as funções, a gente vai estudar reações, por exemplo, aí estudam-se os polímeros. Belezinha?
vamos ver aqui uma coisa interessante dos alcenos. Eles se apresentam na natureza da seguinte forma: de 2 a 4 carbonos gasosos, de 5 a 16 carbonos, eles são líquidos, e de 17 em diante, eles são sólidos. Percebam, menos carbono, menor, né? Ó, vamos colocar assim: se aumentar a massa molecular, como que a gente aumenta? Aumentando a quantidade de carbono. Aumenta o ponto de ebulição. Por isso, quando eles são pequenos, são gases. Aumenta a quantidade de carbono, são líquidos. A partir de 17 carbonos, são sólidos. O eteno, pode guardar o nome aí, etileno. Ele é muito importante, muito importante. Ele é utilizado como anestésico ou até mesmo em amadurecimento de frutas. Essas frutas são colhidas verdes, aí elas vão para um local fechado, recebem esse gás etileno e ele amadurece. Por exemplo, eu moro no estado de São Paulo. Cara, vem uma manga lá da Bahia, bicho. Se pegar ela madura lá, até chegar aqui em São Paulo já apodreceu tudo. Então colhe-se verde, traz ela para São Paulo, e aqui na distribuidora eles colocam gás etileno. Sabe quem costuma produzir gás etileno na sua maturação? Banana. Muitas vezes as pessoas colocam banana próximo de outras frutas, principalmente se essas frutas estiverem acondicionadas em algum plástico, um papel, um jornal, uma folha de papel, para concentrar o gás. Ele amadurece, essa fruta amadurece mais rapidamente. Nosso próximo grupo são os alcinos. A nomenclatura de alcino vai ser a mesma coisa, né? Mesmas regras que nós acabamos de ver para alcenos. Vamos ver isso no próximo bloco.